Você tem vergonha de bancar o seu sonho de vida? Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas por medo do julgamento. Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Para ambientar vocês, eu vou voltar novamente lá no passado, na Thay, com mais ou menos 19 anos, mais pro final de 2011. Eu tinha um blog. Aquela época era a época do blog, a época do Orkut, a época do MSN. Ai, gente, eu sempre vou ser nostálgica, saudosa dessa época, porque era uma época muito gostosa, a rede social era muito mais legal de estar. Enfim, e eu criei um blog junto com minha irmã e era muito legal. As minhas primas também tinham um blog, então a gente se juntava pra criar postagens. Nossa, era uma fase leve. Eu postava sobre DIY, que naquela época o faça você mesmo era muito assim, bem alta, tinha bastante procura, então eu customizava algumas peças, eu falava um pouco sobre tendências, enfim. Eu tinha uma ótima comunidade, visualizações, comentários ali nos meus posts, até que eu quis abrir um canal no YouTube. E naquela época não se falava sobre monetização, não existia esse negócio aqui no Brasil de monetização, a gente não ganhava dinheiro com o YouTube, era só por hobby mesmo. Então eu comecei a fazer assim, por hobby. E dentre esse hobby foi crescendo aquela vontade de sempre postar conteúdos lá no YouTube e eu me achei, eu me encontrei ali. Até que veio a minha época de baixa, de depressão, que eu já contei pra vocês no outro vídeo, lá em 2012, quando eu me casei. Eu perdi muita coisa nessa época, então eu não tinha mais vontade de postar no meu canal. O que eu fiz? Ao invés de privar os vídeos, eu simplesmente excluí todos e desativei aquela conta. E aí, ok, vida que se seguiu, também parei de postar no meu blog, ele tá desativado, mas qualquer momento que eu quiser reativar, eu consigo. Esse blog eu criei pela Blogspot. Quem lembra do Blogger? Enfim, vida se seguiu, mas esse sonho de ser criadora de conteúdo, de ter um canal no YouTube, nunca morreu dentro de mim. Ele sempre ficou guardado aqui dentro. Só que sendo mãe de 2, pra mim, era muito difícil conciliar a vida de mãe de 2, eu também trabalhava na época, então assim, eu ficava nessa de crio ou não crio, se eu criar eu não vou conseguir manter, a minha cabeça também não tava boa, aí eu fiquei nessa de um dia vai dar certo, mas assim, aquela chama nunca se apagou. E daí veio o questionamento do vídeo, você tem vergonha de dizer para alguém qual é seu sonho? Quando me perguntavam sobre o meu sonho, né, de vida e tal, eu tinha vergonha de responder que um dos meus sonhos era ser youtuber, era ser criadora de conteúdos. E eu tinha um pouco de vergonha porque as pessoas, elas têm opiniões formadas sobre algumas coisas e também não têm muito conhecimento sobre determinados assuntos. Eu tinha muito conhecimento sobre o YouTube, como também tem pessoas que não têm conhecimento, ou às vezes aquelas que, além de não ter o conhecimento, ouve de outras pessoas o que significa ser um criador de conteúdo, ser um youtuber, e elas tiram por base as próprias ideias delas. E muitas das vezes as pessoas não entendem o que é ser um youtuber, né? Então, assim, a maioria das pessoas acha que é perda de tempo. Ah, você tem 2 filhos, é perda de tempo, vai caçar outra coisa pra fazer. Então, eu não queria ter esse tipo de resposta. Graças a Deus, os meus familiares sempre entenderam e me apoiaram em relação a isso. Então, eu deixei em stand-by esse sonho. E aos 30 comecei a refinar muito melhor esse meu sonho, entendeu qual era o meu propósito aqui criando conteúdos pro YouTube. E a partir do momento que eu tive noção do que eu queria aqui dentro, eu comecei a traçar ali as minhas metas dentro do YouTube e em relação também ao meu conteúdo, porque eu queria que fosse um conteúdo de valor, que fosse realmente agregar algo para quem me assistisse. E o meu propósito aqui com o YouTube não é postar vídeo por postar, só para ter engajamento, só para ter visualização. Não, eu quero agregar valor aos meus conteúdos. Eu quero gerar identificações com essas pessoas a partir dos meus relatos, a partir da minha vida, a partir da minha história e poder acolher elas com o meu conteúdo de fato. A minha pretensão aqui no YouTube não é ser famosa, não é ter milhares de visualizações, nem milhares de inscritos. Eu realmente quero ter aqui pessoas que se identificam comigo, que se identificam com os meus vídeos, que se identificam com a minha história. E se você me perguntar qual é o seu nicho, eu não tenho um nicho específico. O meu nicho sou eu mesmo, é as minhas vivências, a minha rotina, os meus passeios, que eu postar aqui e tiver pessoas que gostem do meu jeito, que gostem da minha história, que gostem dos meus conteúdos e que se identifiquem comigo. Eu valorizo a vida simples, eu valorizo os pequenos detalhes, os pequenos momentos.
E partindo disso, desse sonho de ser uma criadora de conteúdo aqui do YouTube, porque eu foco aqui no YouTube, porque eu acho que aqui no YouTube dá pra ser mais diverso, dá pra ser mais amplo, você tem muito mais tempo de tela. Até porque também eu não sou o tipo de pessoa que gosta de consumir conteúdos rápidos, conteúdos rasos, que não dá pra você criar um vínculo com o outro criador, sabe? Eu gosto de conteúdo que agregue valor, que gere identificação, que eu aprenda alguma coisa, que eu me sinta acolhida, que você realmente crie esse vínculo. Então, assim, esse é o meu propósito, criar um vínculo com as pessoas que me assistem, poder acolher e ajudar de alguma forma. E é isso, eu tinha muita vergonha de bancar que eu quero ser criadora de conteúdo aqui pro YouTube, ou seja, que eu quero ser youtuber, que eu quero ter uma média salarial por mês de 10 mil. Eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos, eu acredito no meu potencial, que isso vai acontecer uma hora ou outra. Youtuber eu já estou sendo, porque eu já crio conteúdos aqui pro canal, já tem mais ou menos uns 3 anos. Infelizmente, eu ainda não sou monetizada, então o meu sonho de receber com o YouTube, de ser monetizada aqui no YouTube, tá um pouquinho mais assim ali pra frente. Mas eu estou dando passos, eu estou me movimentando para que ele seja alcançado. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no universo, eu tenho fé em mim que esse sonho vai ser alcançado. E você que tá aí me assistindo, você pode contribuir com esse sonho, se inscrevendo no meu canal, assistindo os meus vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. E se eu gerei em você essa identificação, você gostou de mim, gostou aqui do meu relato, gostou dos meus vídeos, os vídeos que você chegou a assistir, eu peço para que você fique por aqui comigo e vamos crescer juntos. Eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem de todo o meu coração, que se um dia eu tive medo de bancar os meus sonhos, de bancar o que eu realmente queria e quero para minha vida, eu não sou mais assim. Eu tinha muita vergonha mesmo de postar vídeos aqui no YouTube, de me expor. Tinha medo de expor minha família, eu tinha medo de expor meus filhos, até porque eu creio muito nessa questão de energia, de que quando você externa algo que você quer, pode vir muitas energias negativas em cima dos seus sonhos e às vezes até bloquear o que você falou, né, de eu tenho um sonho de realizar isso. E aí vem pessoas com inveja, não querendo que você realize seus sonhos, e aí aquela energia pode bloquear um pouco as suas conquistas, as suas vitórias, mas não quer dizer que você não possa bancar o que você quer, que você não possa falar sobre o que você deseja e sonha. Não tenha vergonha de sonhar, porque nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então isso ninguém pode tirar de você. E não basta só você sonhar, você precisa ter fé que o seu sonho vai se realizar. Você precisa se movimentar, porque parado você não vai chegar aonde você quer chegar. Manifeste para o universo o que você quer e decrete que você já conseguiu. Então é isso, não deixe ninguém influenciar negativamente naquilo que você sonha. Não deixe de fazer o que você quer porque outra pessoa foi lá e te desanimou. Se você não confiar de falar, não fale. Mantenha para si, porque quando acontecer, as pessoas saberão. Então deixa aqui nos comentários pra mim se você tem vergonha de bancar esse sonho, ou se você tinha e superou, se você chegou lá, se você está no caminho. Eu estou no caminho, creio que vou chegar lá, porque eu confio muito no meu potencial, confio muito no que Deus tem pra mim, pra minha família. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem bem, tchau!